Existem dores que palavras não conseguem explicar, mas existem histórias que nos mostram a força que o ser humano pode ter, mesmo depois de atravessar uma tempestade. Este é o Conexão Real com Andréia Lima. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher que tem exemplo de superação por tudo que ela já passou. Mulher, mãe, mas acima de tudo, uma vitoriosa e um exemplo vivo para todas nós que o impossível existe. E esta mulher, a doutora Amanda. Seja bem-vinda ao Conexão Real e será uma grande honra poder ouvir você, falar com você de perto e conseguir levar a sua mensagem para tantas outras mães, mulheres que de repente possam estar passando ou já passaram por alguma situação que você já vivenciou e que também é um exemplo de superação. E aí eu quero começar lhe fazendo uma pergunta, mas antes disso eu quero que você comece dando um oi para nós. Andréia, é um prazer estar no teu programa, Conexão Real. Quero muito compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento e de experiência e desejo do fundo do meu coração que todos vocês tenham a vida transformadas. Doutora, quem era a Amanda antes de tudo isso? Amanda é uma menina sonhadora que saiu do interior de Minas Gerais e foi para a capital com o objetivo de estudar, porque eu sabia que o estudo me livraria de todo o ciclo de violência que eu vivia, de todo o ciclo de negligência que eu vivi na minha infância e na minha adolescência, de abusos. Então, é uma menina que queria estudar, fazer um curso superior, fazer direito, porque era o curso que eu sempre quis desde criança. Queria ser delegada de polícia, mas acima de tudo também queria construir uma família, porque a maternidade para mim era algo que era imprescindível. Eu queria muito ter o privilégio de ser mãe e Deus me deu a honra, né, de ser mãe aí do Marcelo e da Letícia. Na verdade você colocou como prioridade o estudo na sua vida. Você sonhava em ser delegada desde criança? Desde criança. Desde criança. Isso é muito importante, essa definição. Agora eu lhe pergunto, como era a Amanda mãe? Muito feliz, muito dedicada. Eu digo que eu sou muito grata a Deus porque eu exerci a maternidade em toda a sua plenitude. Eu nunca negligenciei a maternidade, nunca deleguei a maternidade para ninguém. Então eu era aquela mãe muito presente, aquela que educava, que ensinava, que sentava no chão, que brincava. E ver a criança desenvolver cada ciclo do período de vida, para mim isso é muito gratificante. Então foi uma maternidade muito saudável, graças a Deus. A gente não teve problemas de doenças, de hospital, não tivemos dores nem sofrimentos. Então foram momentos de muita alegria, cultivamos muitas memórias afetivas. Isso é bom, que a gente vê hoje que com essa era da tecnologia, as mães começam transferindo a sua responsabilidade de mãe para babá, para avós, e não consegue viver essa fase tão gostosa que é a nossa fase da maternidade, de mãe, de convivência com nossos filhos, né? Então isso é muito importante. No momento da sua gravidez, as suas gravidez, né? Porque foram duas. Você já estava no Pará? Me conte essa fase, essa mudança sua de Minas para o Pará. Você foi mãe em Minas, no Pará, me conte. Eu já estava no Pará. O meu objetivo... Não estava no Pará, porque eu saí de Minas, do interior, né, e fui para a capital. Então eu estava na capital, em Belo Horizonte. Minha prioridade era os estudos, então eu começo um relacionamento já aos 20 anos de idade, mas já estabelecendo que a minha prioridade era fazer a faculdade. Então eu faço a faculdade de Direito e no 9º período eu faço a OAB. E fui aprovada no 9º período na OAB. Como eu já estava aprovada, eu já era uma advogada, eu falei que eu queria ser mãe. Ali eu já tinha 29 anos, se não me engano. Então eu abri mão da minha profissão, porque eu já era advogada, porque eu já estava, né, aprovada na OAB. Então quando eu me formo em Direito, em 2010, eu já formo grávida do Marcelo, que foi uma gravidez totalmente planejada, porque eu queria justamente abrir mão um pouco da profissão, dar um stand-by ali e me dedicar à maternidade. Então eu venho com a gravidez do Marcelo em 2010 e em 2014 nasce a Letícia. Também uma gravidez que eu desejava muito, eu queria muito ter uma menina. E aí nesse intervalo, enquanto os dois eram pequenininhos, que tem uma diferença de 3 anos, né?
um para o outro, eu me dediquei exclusivamente à maternidade. Quando a Letícia começa a fazer 6 anos de idade, que aí ela já está com mais autonomia, mais independente, o Marcelo já está com 9, aí eu começo a voltar para os estudos, para a minha carreira como concurseira, né? Porque o meu objetivo era o concurso público. E em 2018, eu decido fazer concurso público para delegada de polícia. E aí eu fiz alguns concursos Brasil afora, sempre ficando ali por uma questão, sempre batendo na trave, trabalhando muita resiliência para levantar, chorar 2 dias, comer chocolate e depois... E na vida de maternidade ali também, que não é fácil para as mulheres. Não é fácil. E eu digo que quando, em 2018, que eu comecei a estudar para delegada de polícia, eu estudava, Andréia, 10, 11 horas da noite. Nossa. Que era o horário que eles já estavam na cama. Sei bem o que é isso, que eu faço uma pós hoje assim. Eles estavam já na cama, todo mundo dormindo, a casa em silêncio, ninguém ia me chamar, ninguém ia precisar de mim. E aí eu estudava ali de 10, 11 horas até 4 horas da manhã. Essa era a minha rotina de estudo, que eu conseguia me desenvolver melhor, porque eu sabia que a minha função de mãe estava dormindo, então eu poderia me dedicar exclusivamente ali para os estudos. Nesse período que você passou, você já passou no concurso do Pará, né? Isso, 2022. E você veio para onde quando você passou no concurso? Para qual cidade? Eu deixo Minas, venho para o Pará, minha família fica em Belo Horizonte, né? Eu venho para fazer o curso de formação no IESP, né? Que é Marituba. Aí eu alugo uma moradinha em Ananindeua. Quando sai a minha lotação, a nossa nomeação sai em julho, a minha lotação sai para Limoeiro do Ajuru. Eita! Limoeiro do Ajuru. E aí eu estabeleço a minha base em Cametá, porque a minha família sai de Minas, né, vem para o Pará, então para estudo, uma qualidade de vida melhor, eu precisava ficar em Cametá. E aí a proximidade, né? Proximidade. Eu morava em Cametá e trabalhava em Limoeiro. Uma regiãozinha que é tudo barco ali. Agora já tem um acesso, né? Tem uma estrada. Mas teve um período que era só barco. É verdade. Me fale qual foi o momento que você mais se sentiu feliz na maternidade. Não tem um momento feliz, Andréia, porque a maternidade é muito linda. Então eu tenho inúmeras memórias de felicidade. Assim, cada conquista, cada desenvolvimento, um andar, um falar, o dente que cai, o primeiro dente que cai, escrever. Acho que o momento mais feliz é a alfabetização, assim, porque para mim, especialmente, eu tenho muito apreço pela educação. Então, a minha menina, a Letícia, por exemplo, com 5 anos, os dois se alfabetizaram muito cedo. Com 5 anos eles já liam, escreviam e era letra cursiva. E eu lembro que a Letícia, ela alfabetizou com o gibi da Turma da Mônica. Muita gente usa essa estratégia do gibi, porque é preguiça deles lerem, né? E ela era fascinada, que ela ia pro banheiro, porque ela começava a ler uma historinha, aí dava vontade de ir no banheiro, ela ia pro banheiro lendo. Eu falei, filha, larga o livro, larga a revista. Não, ela ia porque ela queria acabar. Então, eu acho que acompanhar essa alfabetização, sem dúvidas, é um momento muito importante na vida de uma mãe. Qual foi o momento que você viu que a sua vida começou a mudar? A minha vida mudou, sem sombra de dúvidas, quando eu saio de Belo Horizonte e venho para o estado do Pará. Porque a minha família fica lá e eu venho sozinha. E aí, um relacionamento, né, que eu vivi ali por 20 anos, eu começo a perceber que não era bem da forma que eu enxergava, né? Eu começo a ver a minha relação de uma outra forma. E a sua relação, casamento? Porque quando você veio, a família veio, o esposo largou a vida que tinha também, ou ele era do meio militar? Não, ele era dentista. Eu venho primeiro em março de 2022, eu venho sozinha, fico aqui de março até agosto, sozinha. E em agosto que a minha família vem de Minas para o Pará. E ele realmente dá uma pausa na profissão. O objetivo era que ele viesse morar no Pará, mas que voltasse para trabalhar em Belo Horizonte de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, porque ele era dentista e ele fazia implante dentário. Então era importante que ele terminasse, né, o tratamento dos pacientes que ele tinha lá. Mas aí tudo desmoronou. Então, quando você veio morar para Cametá, ele não veio?
Ele veio em agosto de 2022, veio ele e vieram as crianças. Então ele veio, já ficou, mas ficou sem trabalhar. E aí que a imagem que eu tinha dele como homem, o respeito que eu tinha, começa a ruir, porque quando ele vem, ele já está totalmente descontrolado emocionalmente e ele ignora completamente os clientes dele de Minas. Então ele dá as costas para os clientes em tratamento, e isso para mim mostrou um lado dele que eu ainda não conhecia. E eu perdi totalmente a admiração que eu tinha ali pelo homem, pelo profissional, porque você não pode simplesmente virar as costas para quem confia a você, né, de entregar ali o sorriso, a dignidade novamente, porque a gente está falando de sorriso, né, de imagem, e é algo que mexe muito com as pessoas. Mas você sentiu uma mudança psicológica nele? O que você acha, o que você disse que achou diferente? Além dessa reação, você já achou ele diferente? Porque quando eu venho de Minas e para o estado do Pará e eles ficam em BH, eu saio do controle que ele tinha sobre mim. E eu vivi, André, um relacionamento abusivo por 20 anos sem me enxergar numa relação abusiva. Então você já vinha de uma relação abusiva, que ele tinha todo um controle, então começou a mudar quando você pegou a sua independência. Quando eu me torno delegada de polícia, algo virou na cabeça dele. E todo o controle que ele tinha sobre mim, ele era muito dissimulado e muito sutil, e eu via aquilo como cuidado, não como controle. E aí quando eu venho, as coisas começam na cabeça dele a tomar uma nova força ali, e ele começa a ser um homem descontrolado, ciumento, a ser um homem possessivo, e tudo que era velado começa a ser explícito. E quando eu me vejo numa relação abusiva e de forma explícita, obviamente eu não queria me manter naquela relação. E aí que eu falo que eu não queria mais aquela relação para mim, porque era uma relação abusiva. Eu nunca sofri violência física, até porque ele sabia que se ele levantasse a mão para mim, ele não teria a menor chance, era um relacionamento que ia acabar naquele instante. Então ele era muito inteligente, muito dissimulado, e tentou conduzir essa relação o máximo que ele conseguiu, mas com esse descontrole dele, quando ele me vê uma mulher independente numa profissão, né, como agente de segurança pública, num outro estado, que é muito visto a homens, né? Um ambiente muito masculino, ele ficou totalmente descontrolado, e aí toda a relação que era velada começa a ser explícita, e eu não poderia mais me manter naquela relação. Então vocês terminaram, deram um ponto final nessa relação e ele não aceitava? Não, ele não aceitava o fim do relacionamento. Mas ele não chegou a ser agressivo, nada, mesmo depois de vocês terminarem? Como foi? Eu termino essa relação em dezembro de 2022, porque ele colocou um espião no meu celular, e aí pra mim foi o ápice assim, do descontrole emocional dele. Um espião? Um espião. Já começa a parte doentia, o lado psicológico começa a ver coisas onde não existem. E era loucura, assim, porque quando eu descobri o espião, André, eu coloquei um anti-espião no meu celular. E existe esse anti-espião? Existe. Quero saber essa história. Aí eu coloquei um anti-espião no meu celular pra saber o que ele via no meu aparelho, né? E era doentio, literalmente. Ele passava a madrugada inteira no meu WhatsApp. Então você consegue com esse anti-espião ver o que ele tá olhando. Ver tudo que ele tá olhando e o momento que ele tá olhando. Meu Deus, é doentio mesmo. E aí ele passava a madrugada monitorando meu WhatsApp. Ele acessava durante o dia o meu microfone, a minha localização. Meu Deus. E ele não vivia. Ele não vivia porque ele já não trabalhava, porque ele largou o trabalho, ele não voltava mais pra mim. Então ele já estava com um problema psicológico, assim, absurdo, né? Eu sempre disse que ele precisava, né, fazer terapia, precisava de um psiquiatra, mas ele sempre dizia que a única solução da vida dele era aquele casamento, era aquela relação, a única pessoa que poderia ajudá-lo era eu, e eu lembro que eu repetia muito pra ele isso: a ajuda que você precisa eu não consigo ter, eu não posso te ajudar, porque você precisa de ajuda profissional. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, olhando para trás e vendo tudo que eu vivi, eu não tenho dúvidas assim que ele tem traços de um psicopata, tem traços de narcisismo, é muito, muito claro. É incrível assim como as mulheres às vezes demoram a perceber, principalmente o narcisista, né?
porque ele consegue manipular a mulher de uma tal forma que ele faz você pensar o tempo todo que é você que está errada. Ele te convence que está errada, porque eu já conheço várias situações, assim, por acompanhar, que as mulheres, às vezes, de conversar comigo, não, mas eu também errei, eu tenho culpa. Você fez o quê? Você não fez nada. Então, assim, as mulheres começam a ser manipuladas de uma tal forma que não consegue identificar, até mesmo por orientação. E detalhe, isso não é para classe média, baixa, que não tem informação, não. Isso que eu tenho identificado, conversado com mulheres, são classe média alta. Médicas, advogadas, veterinárias, enfim, com todo um grau de instrução que a gente não acredita que exista nesse meio e que não consegue identificar. Verdade. Tem um termo em inglês, né, que chama gaslight, que é justamente isso. O homem te convence de que você é a responsável por tudo que ele faz, de que você é culpada, de que você é a louca. Você começa a realmente achar que você é louca porque você viu uma situação e ele consegue te convencer de que você não viu. E aí você começa a entrar num ciclo de loucura, que fala, meu Deus, mas eu vi. Mas ele tá falando que eu não vi, então eu não vi. E isso é muito perigoso. Essa manipulação emocional aí realmente é muito perigosa. Doutora, e assim, diante de tudo isso que você viu, tudo isso, quando você deu um ponto final, qual foi o momento ápice para ele chegar assim, quando ele chegou? Ele teve mais outros momentos que você se preocupou, sentiu medo dele antes de tudo isso? Eu termino o casamento em dezembro. Em março de 2022 ele vai para Minas, porque ele fala que ele ia morrer em Minas, tirar a própria vida, porque se ele morresse aqui no Pará eu ia jogar o corpo dele num rio e ninguém ia descobrir. Então ele falava de suicídio. Ele falava de suicídio. Só que ele vai para Minas, fica uma semana fazendo tortura psicológica comigo nível hard, total, falando que não é para levar os meninos para se despedirem, não é para eu ligar para a família, que no dia tal alguém ia me ligar, iam abrir o quarto, dando detalhes de como ele tiraria a própria vida. Então ele já falava isso? Sim, sim. E no domingo à noite ele me liga, que era no domingo que ele iria morrer, né? No domingo à noite ele me liga, eu atendo o telefone, aí ele fala, eu sou um covarde, me desculpa, eu não tenho coragem de fazer isso comigo, e eu sou um idiota, e só me deixa voltar. Me deixa voltar porque eu sei que os meninos precisam de mim, você precisa de mim e eu vou voltar. Quando você for para Belém, eu vou seguir a minha vida, aí você já vai estar mais tranquila que você, porque eu morava em Cametá e trabalhava em Limoeiro, né? Então, querendo ou não, os meninos precisavam desse suporte. E aí ele volta para Minas. E longe da família, né? Isso, e aí ele volta de Minas para Belém. E nessa volta, André, eu tenho certeza que foi aí que ele planejou fazer o que ele fez. Que ele volta já com isso tudo muito arquitetado na cabeça dele, para 10 de julho, ele cometer esse ato de loucura, tirando aí a vida dos nossos 2 filhos, do Marcelo e da Letícia. Doutora, como é que foi isso, assim, no momento? Ele já vinha dando sinais de loucura extrema. Quando fala de se suicidar, a gente tem que ficar alerta, mas a gente nunca acredita que possa acontecer com a gente. Você assiste todos os dias tantos casos, mas eu acho que a gente nunca acredita. No dia que aconteceu isso, como foi? Eu falo que o coração de mãe sente. Ele fez com que eu baixasse a minha guarda, porque ele me disse que na terça-feira ele iria para Belo Horizonte, né? O combinado é que ele voltaria para Belém para eu ir para... Quando a minha transferência de Belém saísse, realmente minha transferência tinha saído, eu sairia de Cametá para trabalhar em Belém. Então, teoricamente, ele iria seguir a vida dele e eu iria seguir a minha com os meninos em Belém. Então, ele falou para mim que na terça-feira ele estaria voltando para Minas Gerais. E eu vim ali de uma tortura psicológica tão desgastante que eu não tinha forças para questionar, para tirar prova, para ver. Porque já vi um longo período de tortura, né? Então, eu só queria que aquilo acabasse. Então, na segunda-feira de manhã, ele me mandou uma mensagem: seu futuro será de tristeza e solidão. Eu leio essa mensagem como mais uma pressão psicológica. Mais uma pressão psicológica e ali uma tentativa dele de eu falar, tá, tudo bem, vamos parar de brigar e vamos tentar mais uma vez. Tanto que ele exige que eu responda essa mensagem. E eu volto para a delegacia e respondo ok, porque uma mensagem dessa não tem o que se responder. Eu não poderia dar a resposta que ele queria. Eu respondo ok e 4 horas da tarde ele me liga.
Eu estava na delegacia, eu era titular da DEAN em Cametá, e eu na delegacia, o telefone toca e ele diz: parabéns, você conseguiu o que você queria, eu matei os seus 2 filhos. Meu Deus. Aquilo para mim foi inimaginável. Mas você acreditou na hora que ele falou? Não. Ou não? Não, para mim era mais uma chantagem emocional. E aí eu saio da delegacia como mãe, não como delegada. Tanto que se ele quisesse me matar, ele teria, porque a minha porta já abria assim, né, de correr. Eu fui sem coldre, eu fui com a arma no coldre, eu fui sem colete. E quando eu abro a minha porta, eu vejo o meu carregador no sofá. Quando eu vi o meu carregador, aí eu falei: não é mentira. Dessa vez não é chantagem. Mas foi na tua casa em Cametá? Foi na minha casa em Cametá. E aí eu entro pro quarto, aí eu vejo logo o Marcelo deitado na cama, eu vejo ele no chão. E a Letícia estava debaixo de cobertas e travesseiros. Porque ele colocou a Letícia para dormir, mas o Marcelo estava acordado, brincando, com o computador estava ligado, e ele conseguiu olhar no olho do próprio filho e disparar uma arma de fogo. Meu Deus. E eu tenho certeza que quando ele me ligou para dizer, foi o momento que ele fez o disparo nele mesmo. Porque com aquela ligação, ele queria tirar de mim tudo que ele me possibilitou conquistar, inclusive a minha profissão como delegada de polícia. Nossa. Eu não sei se eu teria preparo emocional. Ele atirou na filha também? Sim. Bichinha dormindo. Doutora, eu sei que é desesperador uma cena dessa. Para mãe, eu falo que você é forte, porque eu tenho acompanhado as suas entrevistas, reportagens, e a gente como mãe, a idade assim do seu filho, a idade do meu filho, é algo assim que a gente não explica, mas eu sei que eu vejo em você uma mulher muito forte. Por onde você tem andado, levando essa mensagem para mulheres, para mãe, que não aceite nenhum tipo de doença psicológica dos homens na vida das mulheres. Você tem sido muito forte. E assim, por algo que passou muito recente. Foi 2023, né? Então assim, você tem sido muito forte. Deus tem lhe dado uma sabedoria assim que a gente sabe que é difícil se ter. Porque fazer o que ele fez, ele vinha lhe matando aos poucos. Você já vinha meses sofrendo pressão psicológica, doentia desse tipo de pessoa. E eu falo que o psicopata, ele está do seu lado e você não imagina. Você casa com uma pessoa que vê que é do bem, para de repente ter coragem de fazer isso. E é um crime novo no cenário, porque aí não é o feminicídio. Mas esse tipo de crime que é para maltratar a pessoa, tentar matar a pessoa vivo pro resto da vida, porque essa é uma dor que eu sei que não passa, e eu entendo por que você consegue ocupar o seu tempo, tá sempre ocupado. Eu falo que a dor, ela não passa, eu acho que ela se transforma em saudade, você não esquece, mas eu falo assim, como mulher, como mãe, a gente tenta imaginar, mas a gente não consegue imaginar o que é a sua dor. Por mais que a gente fale, eu imagino. Não, a gente não imagina. Não imagino. A gente pensa, sofre só de ouvir você falar, mas a gente não consegue, não dá para se colocar no lugar, algo inexplicável. É inexplicável. Doutora, e diante de tudo isso, quando você chegou, viu toda essa situação dos seus filhos, qual foi sua reação? Sinceramente, sabe quando você tá num pesadelo e você pede pra alguém te acordar, porque eu não poderia imaginar que aquilo estava acontecendo. Porque por 20 anos, André, ele conseguiu fazer o papel de bom pai. Um pai zeloso, um pai cuidadoso, um pai que fazia tudo pelos filhos. Mas hoje eu vejo que nunca foi um pai amoroso. Porque esse amor que a gente sente pelo filho, isso eu nunca vi dele, realmente. Mas ele soube usar os filhos como instrumento para uma boa relação.
E eu jamais imaginei, eu nunca poderia imaginar que ele faria o que ele fez. Ele era um bom pai. Ele era um bom pai. Ele se fazia, né, de bom pai. Eu, em momento algum da minha vida, em momento algum ele deu sinais de que ele poderia ser capaz de fazer um mal para os próprios filhos. Só que em novembro, dezembro de 2022, quando a gente terminou, eu lembro que ele fez uma coisa que hoje eu vejo, mas é porque naquele momento eu estava tão desgastada emocionalmente, eu já estava tão cansada, tão fragilizada, que eu não tinha o mesmo discernimento que eu tenho hoje. Mas na festa da família que tem da escola, que é algo que ele sempre participou, ele sempre fez questão de estar em todas as atividades da escola, e nessa festa de 2022 ele falou: eu não vou, porque eu não sou mais a família. E ali, hoje eu vejo que ele acabou de falar para mim, naquele momento, de que ele nunca amou os filhos dele de verdade. Porque um pai que ama o seu próprio filho, ele jamais vai usar qualquer situação como vingança, como arma para machucar os filhos. Porque quando ele diz que ele não ia na festa da família, ele não está prejudicando a mim. Ele está machucando os próprios filhos. Sim. Mas o que ele queria com aquele show todo era que eu percebesse: olha, eu estou deixando de ser um bom pai porque você não quer mais essa família para você. E isso é algo que eu trabalho muito para que as mulheres hoje fiquem atentas. Sim. E enxerguem se o pai que está ali do lado daquela criança, se ele consegue ser um bom pai, independente da posição dela na vida desse homem, ou se ser um bom pai para ele está condicionado a ter uma boa relação com a mãe dessa criança. Porque se for condicionado, isso nunca foi amor de verdade. Porque a gente, como mãe, a gente sabe que o amor que existe entre mãe e filho, ou entre pai e filho, é um amor incondicional, ilimitado. Então o pai que é pai mesmo, ele vai amar seu filho, vai cuidar, vai proteger, vai estar presente, seja longe, seja distante. Então isso é algo que, daí a importância da lei do vicaricídio que vem agora, né, trazendo esse conceito para o artigo 7º da Lei Maria da Penha, e faz com que as mulheres comecem a repensar a possibilidade, né, de um homem que está ali do lado dela conseguir... Que ela pode se enquadrar na Maria da Penha, né? Sim. Porque é um crime contra uma mulher. Sim. Porque tirar 2 filhos é um crime contra a vida de uma mulher. Que, queira ou não, ele consegue, eu acredito que pior do que bater, do que fazer qualquer tortura psicológica, é um crime desse, tirando 2 filhos de uma mãe. E aí, já pegando o gancho com o que você disse, quão importante é a gente se atentar às outras espécies de violência. E não achar que violência dentro da relação é só a agressão. Porque eu nunca fui agredida. Os meus filhos nunca vivenciaram a violência física, mas bastou um dia de violência para que hoje eles não estivessem mais aqui comigo. Então é muito importante que ninguém negligencie nenhum tipo de violência, seja essa violência moral, patrimonial, sexual, psicológica, porque a violência é violência, e se a gente permite, a menor que seja, com certeza essa violência vai intensificar cada vez mais. Doutora, hoje eu já vi que você tem lançado livros, participado de projetos sociais, palestras. Eu vejo que você termina que encontrou isso como uma forma de respirar diferente. Tentar alertar outras mães, outras mulheres, levar a história do que aconteceu com você, buscar, batalhar para que isso possa se tornar também lei, né? Outros tipos de crimes que estão acontecendo. Me fale um pouco sobre essa sua vida que você tem buscado. Eu digo, Andréia, que em 10 de julho de 2023 o meu propósito me encontrou. A mensagem que ele usou para me destruir, hoje eu uso como combustível para caminhar em sentido contrário. Então, minha vida hoje realmente é lutar para que outras mulheres não sejam vítimas de violência, é lutar para que mulheres tenham acesso a conhecimento e se percebam dentro de relações abusivas, porque a gente sabe que milhares de mulheres hoje são vítimas de violência, mas não têm a noção de que aquela relação que ela vive ali, pisando em ovos para o marido não sair do controle, que aquilo é uma relação abusiva. E a minha missão hoje realmente é transformar a vida das pessoas com o meu testemunho. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Já escrevi um e-book, chama Mente Forte e Resiliente. Nesse e-book eu compartilho com as pessoas as mesmas ferramentas que eu uso para me manter de pé, mostrando que ser resiliente e ressignificar todos os atos que nos acontecem não é algo extraordinário nem peculiar de algumas pessoas, é algo que é acessível a todo mundo.
Escrevi também um outro livro, Mulheres na Segurança Pública, em que eu sou a coautora. É um livro da editora Líder. Esse livro me rendeu um certificado de autoria internacional, porque é um selo especial Série Mulheres, que é registrado em 182 países. Então, eu sigo fazendo o meu melhor. Hoje eu vivo para estudar pessoas, porque eu vivi 20 anos com uma pessoa que eu não conheço, que eu não conhecia. Então, hoje eu busco me aprimorar no conhecimento, me formei como coach, me formei como analista comportamental e tenho buscado estudar o ser humano cada vez mais para que eu consiga ajudar as pessoas da melhor forma possível. E sigo fazendo o meu melhor. Hoje eu vejo que o maior desafio que eu enfrento agora é tentar me enveredar aí pelo âmbito da política. Então hoje eu estou como pré-candidata a deputada federal, porque eu vejo que eu tenho propriedade para lutar por um espaço que precisa que mulheres ocupem. Então a gente precisa de políticas públicas, precisamos de leis que nos protejam, a gente precisa parar de morrer. E alguém tem que fazer alguma coisa por isso, e por que não uma mulher, né? Então temos que ocupar esse lugar, porque é nosso lugar de fala, e a cadeira está vazia não, está lá para ser ocupada, e eu quero muito ter a oportunidade de fazer o meu máximo possível pelas mulheres, e eu sei que no Congresso Nacional tudo que eu faço hoje vai ganhar uma amplitude muito maior e a gente vai conseguir realmente transformar e quem sabe conseguir diminuir esses índices de criminalidade e de violência contra a mulher. Muito bom, doutora. Histórias como a sua, nós já vimos agora recente mais um caso que virou repercussão nacional. Isso é muito importante, precisam de leis, de mulheres que nos representam. Eu falo que a gente precisa de mulheres em todas as esferas, nos conselhos de bairro, de cidade, conselho de classe, em todos os segmentos. As leis ainda são muito frágeis, principalmente no que se tange à questão feminina, porque ninguém melhor para saber as nossas dores, as nossas peculiaridades do que nós mesmos, mulheres. E eu torço por essa sua caminhada. Essa caminhada independente da política, mas como mulher, como coach. Coach hoje, a gente fala que o coach tem ajudado a mudar muito a vida das pessoas. Eu já comecei a fazer um nível, mas eu quero concluir ele agora. E isso é muito importante, porque a gente começa a entender de pessoas. E do que você passou, foi justamente isso que te impulsionou, porque você conheceu uma pessoa, você não conhecia o outro lado. Isso é muito importante. Então eu quero te agradecer por nos dar esse espaço para dialogar, né? Falar para as nossas mulheres. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que possam estar passando por qualquer tipo de pressão psicológica, violência psicológica, para que essas mulheres possam ouvir uma mensagem sua. Porque você é um exemplo de superação para nós hoje, mulheres, mães, para que você possa dar uma mensagem para todas que vão estar nos vendo, nos ouvindo. Mulheres, se atentem a todos os sinais de violência e busquem ajuda, busquem se fortalecer emocionalmente para que vocês consigam quebrar todo esse ciclo da dependência emocional. Busquem se capacitar financeiramente e, principalmente, nunca se diminuam para caber em relação alguma. Nunca abram mão da relação e da individualidade de vocês, da identidade de vocês. Se em 10 de julho de 2023 eu não soubesse quem era Amanda, se eu me resumisse a ser a mãe do Marcelo e da Letícia e a companheira que eu fui por 20 anos, hoje eu não estaria de pé. Então nunca abra mão dos seus sonhos, dos seus desejos e de quem você é, nem pela sua própria família, por filho, por relacionamento, por ninguém, porque você precisa, porque quando amanhã Deus chamar para ele aqueles que são dele, você precisa ter força para se manter de pé, para seguir adiante, e é assim que eu vivo hoje. Então, do fundo do meu coração, desejo que você ame hoje, perdoe agora e abrace nesse instante. O amanhã não nos pertence e para muitos casos o amanhã sempre vai ser tarde demais. Muito obrigada, Andréia. Doutora, muito obrigada. Sinta-se abraçada, acolhida como mulher, como mãe. E eu quero lhe parabenizar, porque força igual você tem tido em algo tão recente, é difícil a gente encontrar. Então, sinta-se abraçada por mim, por todas as mulheres que têm nos assistido.
90% do nosso público tem sido mulher, e este quadro que nós criamos, esse programa, é justamente para ouvir a voz das nossas mulheres, para que a gente não fique calada, que a gente seja mais uma diante de uma multidão. A gente não consegue mudar o mundo, mas alguma coisa a gente consegue mudar. Eu que agradeço. Esta foi mais uma edição do Conexão Real com Andréia Lima. Obrigada. Obrigada, doutora.